E nós estamos aqui para dar aula para vocês. Calma aí. Tá faltando alguém? É só a gente? Não. A gente é criança. Tá faltando alguma coisa aqui. Mas antes, não esqueça de pegar o livreto de oração E a sua revista. e a Bíblia. A A paz do Senhor, Jardim 2. Vocês são professores? Eu não sabia. Sim, Nossa. somos nós. Chegamos, Jardins De 2. vocês. Eu sou o pastor Eric. Eu sou a tia Gi. Nós somos os pais da Lia e da Eloá. Tudo bem, Jardim 2? Vamos lá então para mais uma aula nossa? Hoje é a aula de número 3. É isso aí. que tem por título da nossa aula então? Josafá escolheu ser fiel. Exatamente. Então, crianças, vamos lá então? Você já separou a sua Bíblia, a sua revista aí? E agora eu gostaria de convidar vocês então para um momento muito importante também. Antes de nós entrarmos na nossa história muito legal, muito bacana, e eu acredito que vocês vão gostar bastante. Mas antes, vamos convidar aí a vocês a fazer o quê? Orar. Para nós iniciarmos a nossa escola bíblica dominical nesse domingo de manhã. Amém? Amém. Vamos lá? Fecha os seus olhinhos. Posição da oração e vamos. Posição para oração. Senhor Deus e Pai, pedimos, ó Pai, ao Senhor nesta manhã, para que nos ajude a compreendermos a Tua lição, Pai. Para que assim nós aprendamos, ó Pai, com essa história que iremos contar aqui, Jesus. Pai, abençoa cada criança, em nome de Jesus. Amém. Bora ler o livreto de oração, dia 16. Podemos confiar na proteção de Deus. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Orando o Salmo. Deus, cuida de mim. Obrigado, Senhor, porque posso encontrar com sua ajuda. Orando pelas crianças da Cirilândia. Senhor, que as crianças que são obrigadas a estudar budismo ou hinduísmo possam conhecer a Cristo. Amém. Sejam bem-vindos também todos os nossos visitantes, né? Deixa aí no chat quem te convidou, se você está gostando da nossa aula, você é muito importante para cada um de nós, não é mesmo, meninas? Sim. Apareceu aí os meios de da forma de você ofertarem então, né? Tem o Pix, o PicPay, tem também o projeto dos Mil Valentes, para você que Sim. gostaria de fazer parte dessa grande obra, né, crianças? Para nos ajudar a comprar o espaço para nós poder brincar no campo, nessa linha. Isso, exatamente. E todo o valor é bem-vindo. Bem-vindo. Então vamos lá ofertar antes de nós entrarmos no nosso corinho? Então vamos cantar então e nós vamos ofertar ao Senhor em Eu já nome de separei Jesus. a minha, vamos lá. Bate aí, tia Gi. É a chave da tua presença que abre a porta, que me leva ao encontro do teu coração. Foi na oração que
vamos então para a nossa aula. Isso aí. E como nós disse anteriormente, que hoje nós iríamos contar uma história muito interessante. Mas antes a gente tem um amiguinho aí também que vai ler o textuário com a gente, não é mesmo? Exatamente. Quem será que é? Quem será? Vocês sabem? Não. Nós voltamos da oferta e agora mais uma surpresa. Fica aí com a nossa amiguinha que vai ler o textuário para vocês. A paz do Senhor, eu escolhi o caminho da felicidade. E tenho dado atenção E tenho dado atenção às tuas ordens. às tuas ordens. Salmos Salmos 119, 30. 119 e 30. Tchau! Voltamos de Voltamos. novo. Enfatizamos o nosso textuário e agora a gente vai começar a nossa história. História interessante. Mas é só uma história qualquer? Não. É só uma história que aconteceu lá atrás? Não. É uma história real. A nossa Bíblia conta e hoje nós aprendemos com o rei Josafá. E tia, a história é legal? Muito legal. Vamos lá então? Sim. Pastor Eric, pode começar para nós? Então vamos lá então. A nossa história está relatada em Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, que vai nos contar, crianças, uma história muito legal, porque o reino estava dividido entre o reino de Israel e o reino de Judá. E no reino de Judá vai ser levantado um rei chamado Josafá. E esse rei vai chegar um determinado momento da história que vai chegar até ele uma notícia de que um exército estava vindo contra Josafá, contra o seu reino, para poder o quê? Guerrear, Terminar para com poder eles, exterminar, tomar a terra que Deus deu para tomar eles. tudo que eles tinham conquistado. Então Josafá, por ser um rei e querer defender o seu povo, Sim. mas ele não tinha condições de fazer isso. Então ele vai decidir de maneira muito sábia e muito inteligente fazer não, o não, quê? decidir não. Ele vai Não? já preparar as espadas É isso? para guerrear, Esfiar as espadas. afiar as espadas logo para acabar com todo mundo. Foi isso que aconteceu? Não. O que ele fez? Ele decidiu orar para pedir a Deus ajuda para guerrear com eles. Exatamente. Por isso que o rei Josafá vai ter uma sábia interpretação e colocação de antes fazer o quê? Antes de tudo, orar. E também jejuar. E também jejuar, exatamente. Gente, sabe o que é jejuar? É você não comer às meias horas. Algumas só horas. isso? Mas, ó, Só isso? Só isso? É. É, também você se retira o alimento, sim, mas você ora, você lê a palavra, É assim. você se resguarda. jejum assim, ó. Mãe, pai, eu vou decidir parar de tomar refri, comer chocolate, comer biscoito recheado, vou comer só verduras. Também, né? Também, Sacrificar né? algumas coisas. Mas vamos lá então, voltando para a história. Ele vai decidir então orar e jejuar. Mas ele não vai orar e vai jejuar sozinho. O que ele vai fazer? Ele era rei. Ele governava o povo. Então ele vai chamar todo o povo de Judá e de Jerusalém. Era só homens? Não. Era só mulheres? Não. Era só crianças? Não. Ele vai chamar todo mundo para poder o quê? Orar e jejuar. Para que Deus pudesse fazer o quê? Responder Responder a oração estratégia, dele. né? Porque ele sozinho não podia. Então ele vai orar e vai proclamar esse jejum e oração. Quando ele decide orar então e jejuar, o que vai acontecer então? Deus vai levantar um profeta. E profeta é aquele que Deus usa para poder o quê? Trazer uma mensagem. Profetizar, É a voz de declarar. Deus falando para alguém. Sim. E qual é que era o nome desse profeta, então, que vai ser levantado nesse tempo do rei Josafá para poder trazer essa confirmação dessa oração? Alguém sabe o nome desse Vocês sabem? profeta? Eu não sei não, tio. Eu também Não não sei, sabe? tio. É
Ziel. Isso aí, Esse era o profeta. nome do profeta. É difícil, né? Mas grava esse nome então. O profeta Jaziel vai levantar e vai trazer uma resposta da oração que Josafá tinha proposto para o povo fazer, para que Deus respondesse com eles para uma ajuda. Então, esse profeta vai se levantar, Jaziel, e vai trazer uma resposta para o rei Josafá. Porque o rei Josafá, quando ele fica sabendo dessa história, que o exército vinha para poder pelejar contra ele, ele ficou com medo. Com muito Ele medo. ficou com muito medo. Sim. Então, por isso que ele decidiu pedir ajuda para Deus, para Jesus. Então ele decidiu pedir ajuda e esse profeta levanta como voz de Deus para poder dizer que Deus estava fazendo o quê? Escutando ele. Graças Pra ele a não Deus. ficar com medo do escuro. Não ficar com medo do exército inimigo que estava vindo. Não era do escuro, era Isso. do exército. Do exército, porque o exército queria tomar tudo que Deus tinha dado para eles. Então, o profeta se levanta e fala assim para Josafá: Josafá, não precisa ter medo. Por que ele não precisava ter medo? Porque Deus ia levantar eles para acabar com o exército. Porque Deus iria estar na direção daquela peleja. Então o profeta fala assim: ó, Josafá, rei Josafá, não precisa ter medo, porque eu, grande Deus, estarei com você. E nessa peleja você não terá que pelejar, lutar. Porque ele colocou quem na direção da peleja? Deus. Porque ele resolveu orar e jejuar, Como é importante a oração, né? né? Antes de qualquer coisa. Então ele orou, jejuou e Deus deu a resposta. E o que aconteceu então, tia Gi? Fala pra gente um pouco. Logo depois que eles receberam essa resposta, eles se prostraram diante do Senhor e o adoraram, porque sabiam ali que realmente o Senhor era com eles. Então eles ficaram tranquilos e foram se preparar para encontrar, porque eles tinham que ir até o local de encontro com esse exército. E aí eles foram se ajeitando e pela manhã eles saíram em partida ao encontro desse exército. Mas, enquanto eles caminhavam para encontrar com esse exército, eles foram batendo as espadas, cavalgando seus cavalos. Foi isso mesmo? Não. Não foi? Não. E como é que eles iam guerrear sem espada? Orando e jejuando. Não, mas aí enquanto eles estavam indo, eles fizeram o quê? Louvaram a Deus. E qual era o louvor? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eles foram adorando ao Senhor com muita alegria e certeza que o Senhor era com eles. Mas quem que ele colocou lá na frente do exército então, para poder ir cantando? Os levitas. Eles colocaram na frente do exército para que Deus pudesse o quê? Fazer as suas obras. E quando eles chegaram lá então, tia Gigi, o que acontece? Eles estavam muito felizes. Quando eles chegaram, que achavam que ia guerrear de alguma forma, porque o Senhor mandou eles ir, mas não falou o que ia acontecer, não é mesmo? Quando lá eles chegaram, o exército já estava todo mundo morto. Não tinha mais nenhum. Mas por que eles morreram? Vocês sabem? Eu vou contar para vocês. O Senhor, enquanto os levitas adoravam ao Senhor e iam em direção à rota de guerra, o Senhor colocou uma confusão entre os soldados e eles mesmos pelejaram um contra os outros e se mataram a si mesmos. Meu Deus, como E quando eles chegaram, encontraram todos mortos já, porque o Senhor pelejou por eles. E nessa morte deles, eles chegaram, encontraram todo o ouro e prata e puderam trazer com eles tudo aquilo para mostrar que a vitória era com eles. Porque eles fizeram o quê? Oraram, jejuaram, confiaram no que Deus tinha falado para eles. Nossa, como Deus é bom, né? Essa é a história de um rei chamado então Josafá. Mas por que Josafá então ele venceu esse exército? Como é que ele conseguiu conquistar essa vitória? Porque ele colocou Deus na direção. Então, crianças, nós traçamos aqui
quanto que é importante a gente, antes de fazer qualquer coisa, Tia Gi, fazer o quê? Orarmos. Consultar o nosso Deus. Exatamente. Levar para o Senhor todas as nossas angústias, nossas preocupações. E colocar diante do Senhor para que Ele nos responda. Você tem orado ao Senhor? Você ora, Lia? Eu oro. Você ora, Eloá? Eu oro. Os amiguinhos do Jardim 2 oram com você? Ora. Então eu quero fazer um desafio para vocês. Desafio. Hoje no culto da noite, todos vocês que estão assistindo, os visitantes, os amiguinhos, aquele visitante que está assistindo, mas não vai poder vir, faça a sua listinha. Pega papel, caneta ou lápis, escreva. Pede ajuda do papai e mamãe, né? Sim, pra para se escrever. precisar. Alguns sabem, outros ainda não sabem, né? Exato. E vocês fazem suas listinhas de oração, a Eloá vai fazer a dela. A Lia é visitante dessa sala, né, Lia? Mas a Lia também pode fazer a dela. E quando chegar a noite, pode. a tia Gi vai até a sala de vocês a pegar essa listinha e nós vamos fazer um propósito de 1 semana de oração. Quem quiser jejuar também pode, não é mesmo? Exatamente. Porque o profeta Tia. jejuou e orou. Exatamente. Exatamente. E aí, hoje à noite, traga a sua listinha. O que você deseja? O que tem te afligido? Assim, o que tem te deixado triste? O que você tem pedido ao Papai do Céu? O que você quer pedir? Ou o que você quer agradecer? Traz pra titia Gi, que hoje eu vou na sala, vou pegar, vou orar junto com vocês nesse propósito. Mas vocês também têm que orar. Tem que orar. Então, quem sabe vocês podem fazer 2 listinhas iguais. Uma pra ficar em casa e outra pra titia. Não é? E nós vamos orar juntos para que Deus venha nos responder, assim como respondeu ao rei Josafá. E eles venceram essa guerra e vieram contando a vitória, não é mesmo? Sim. Então, pode colocar lá, orar pelo papai, pela mamãe, Sim. né? Tio. Pela escola, para você ficar mais sábio, mais inteligente. Coloca o seu pedido, o que você quiser. Ser batizado, né? Sim. Ser batizado com o Espírito Santo. O que Ou- você quiser pode colocar lá na lista. Ou pelos amiguinhos, pra Pelos aceitar amigos, Jesus pra na Deus escola. salvar. Sim. Porque quando nós somos fiel ao Senhor e temos fé e oramos, o Senhor nos Onde? né? Então essa foi o quê? A nossa Missão. missão de hoje. De um rei que escolheu ser Fiel. É o rei Josafá. É Tá isso bom, aí. minhas crianças? Então, vamos orar para terminar mais essa lição, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez por nós nesse dia, agradecer por cada um que está aí, cada um que ouviu essa lição e aprendeu, que já está fazendo a sua listinha aí, para trazer para a titia à noite, e nós vamos orar e confiar que o Senhor é conosco. Amém? Vamos orar para terminar mais essa lição, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez por nós nesse dia, agradecer por cada um que está aí, cada um que ouviu essa lição e aprendeu, que já está fazendo a sua listinha aí, para trazer para a titia à noite, e nós vamos orar e confiar que o Senhor é conosco. Amém? Vamos orar? Sim. Posição para a oração. Papai do céu, nós viemos te agradecer, Deus, por esta lição, por cada um dos nossos alunos, por aqueles que assistiram e entenderam, Pai, assim como o rei Josafá colocou diante do Senhor, Pai, a sua dificuldade, Pai, ele escolheu ser fiel ao Senhor, orando e jejuando, entregando ao Senhor toda a dificuldade. E o Senhor, trouxe resposta para eles, eles confiaram e louvando ao Senhor, vencer essa batalha. Que nós, Senhor Jesus, as crianças do Jardim 12, vamos entender que mesmo sendo tão pequenininhos, o Senhor já nos ouve, Pai, o Senhor é fiel, e que eles possam colocar no coração deles, Senhor Jesus, que o Senhor responde nossas orações, e que eles possam ser abençoados nesse domingo, Pai, e vir no culto da noite, adorar o Senhor, trazer a sua listinha e confiando que o Senhor fará, e aprendendo que o Senhor é fiel em todo o tempo, e não nos deixa. Então, nós agradecemos a Deus, e fiquem com Deus, e até... Próxima. Tchau, a paz do Senhor. Pai do Senhor. Pai.